E aí, pessoas, como é que tá? Tudo em paz? A gente está aqui para gravar mais uma videoaula para vocês, continuando aí sobre o reino proto-octista, falando agora sobre algas. Sou o professor Luciano Tenebroso, 7º ano, certo? Bom, olha só, a gente tinha falado a respeito do reino proto-octista sobre os protozoários e sobre protozooses. As algas também fazem parte do reino proto-octista. São seres formados por uma ou várias células, portanto, pluricelulares, com núcleo organizado e com capacidade de produção do seu próprio alimento. Então, são, portanto, autótrofas. Por possuírem clorofila, eles conseguem realizar fotossíntese. Algumas se reproduzem de forma assexuada, outras se reproduzem de forma sexuada, ou seja, utilizando gametas. A grande maioria é de ambiente aquático. No ambiente aquático, a maioria é do ambiente marinho. A gente encontra algas também em água doce, em água salobra, em locais úmidos, tá? A gente divide as algas em dois grandes grupos, de algas unicelulares e algas pluricelulares. As algas unicelulares, elas são divididas em outros 3 grupos, que a gente chama de diatomáceas, as dinoflagelados e as euglenas. Do grupo das algas pluricelulares, as rodófitas, as clorófitas e as feófitas. Mas antes de comentar a respeito dessas algas, eu queria mostrar aqui para vocês o que tem de muito importante no nosso estudo, que é entender a importância dessas algas para o ser humano, para a vida de forma geral. Olha só, as algas elas fazem parte do que a gente chama de fitoplâncton. Fitoplâncton representa um conjunto de organismos microscópicos com capacidade de realizar fotossíntese e que vivem flutuando na água. Esse fitoplâncton, ele é a base da cadeia alimentar, é o início da cadeia alimentar, exatamente por serem seres produtores, ou seja, de produzir o seu próprio alimento e de servir de alimento para outros seres vivos. Então, por ser base da cadeia alimentar, é de uma importância muito grande para a vida das demais espécies. Grande parte do oxigênio da atmosfera é produzido pelas algas, 70%. Muitos antigamente acreditavam que os vegetais eram os grandes produtores de oxigênio da atmosfera, da qual nós utilizamos, mas não são os vegetais, são as algas. Mais de 70%, eu tinha de falar de 80%, 90%, mas mais de 70% do oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração vem das algas. A alga é muito utilizada na nossa alimentação e de vários outros seres vivos, como eu disse, é a base das cadeias alimentares. É utilizada na fabricação de cosméticos, de medicamentos, adubos, tintas, enfim. Existe aí um imenso leque de utilidade das algas para o ser humano, certo? Então, olha só, o primeiro grupo de algas que eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar os 3 tipos de algas unicelulares primeiro, e depois eu mostro para vocês as algas pluricelulares. Então, olha só, o primeiro grupo que eu vou mostrar para vocês de algas unicelulares são as algas chamadas de diatomáceas. São algas encontradas principalmente nos mares. Não exclusivamente, mas principalmente. A maior parte do fitoplâncton, desses organismos microscópicos que vivem flutuando nas águas, é de diatomáceas. Vocês observem aí que a diatomácea tem uma coloração esverdeada devido à grande presença de clorofila. São as principais responsáveis pela produção do nosso oxigênio. São os maiores produtores de oxigênio, são as diatomáceas, que constituem maior parte do fitoplâncton. Essas algas elas se reproduzem de forma assexuada por bipartição, aquela formazinha simples. Uma se divide em 2, certo? Então, o que é importante de diatomácea é você saber que elas são as grandes produtoras de oxigênio e que constituem maior parte do fitoplâncton. As algas do tipo dinoflagelados, como o nome já diz, por terem flagelos, número de 2, por isso di, tá? São os dinoflagelados. Observem aí ao lado, como se fossem anteninhas, são os flagelos dessas algas. Elas utilizam esses flagelos que, por movimentos circulares, permitem que elas se locomovam.
grande maioria de água salgada, mas a gente encontra também representante de água doce e salobra. A água salobra é uma água que tem uma salinidade intermediária. Existe um fenômeno chamado de maré vermelha, da qual essas algas são responsáveis por esse fenômeno, que a gente vai ver mais para frente, tá? E se reproduzem também por bipartição, então reprodução do tipo assexuado. O que tem de importante dessas algas é a questão da maré vermelha, que a gente vai ver isso mais para frente, certo? Então, olha só, as diatomáceas, as dinoflagelados e as euglenas são todas algas unicelulares, certo? Essas aqui, diferente das demais, são encontradas essencialmente em água doce. Então, a grande concentração dessas algas é em água doce. É uma água que se reproduz numa rapidez muito grande quando elas encontram uma luminosidade bacana. É elas que dão aquela coloração esverdeada na água de rios e água de piscina quando não tratada. Quando a gente não trata a água de piscina, a água adquire uma coloração esverdeada. É devido a essas euglenas, que se reproduzem de uma forma muito rápida. Tá? É difícil a gente ver a formação dessas algas em piscina, exatamente porque ao jogar cloro e algicidas, que a gente trata a piscina utilizando esses e outros elementos, tende a matar essas algas. Mas parou de tratar, vacilou no tratamento, essas algas se reproduzem daquela coloração esverdeada. É da noite para o dia. Tamanha velocidade de reprodução. E as euglenas têm uma particularidade. Quando a luminosidade da água não está boa, elas conseguem absorver nutrientes. E nesse momento, elas são consideradas heterótrofas. Então, as euglenas, elas são, na grande maioria das vezes, elas realizam produção do próprio alimento, são consideradas autótrofas, mas, em alguns casos, quando a luminosidade se torna muito baixa, elas conseguem incorporar alimento do meio, ingerir alimento do meio, fazendo o papel de heterótrofas, certo? Bom, então olha só, de novo, diatomáceas, dinoflageladas e euglenas são algas unicelulares, são formadas por uma única célula. Fazem parte do fitoplâncton, certo? Ou seja, fazem parte de um grupo de organismos microscópicos que vivem flutuando nas águas, que são os grandes responsáveis do oxigênio que nós temos na nossa atmosfera. As rodófitas, as clorófitas e as feófitas já são algas pluricelulares, tá? Vou mostrar primeiro para vocês as rodófitas. Dá para vocês verem aí pela coloração vermelha. Essas algas também são chamadas de algas vermelhas, pela coloração que elas têm. Existem um conjunto de rodófitas microscópicas, mas a grande maioria de algas macroscópicas, na sua essência, elas vivem em água salgada, são, portanto, marinhas, na sua grande maioria das vezes, e, como eu disse, as microscópicas e as macroscópicas, que podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Essas algas já conseguem produzir gametas, masculino e feminino, e assim realizar a reprodução sexuada. Bom, as clorófitas, que vem de clorofila. Clorofila é um pigmento verde, por isso essas algas são verdes e formam um conjunto de algas também chamado de algas verdes. A grande maioria dessas algas vive nos mares, mas existe um conjunto de algas que vivem em ambientes úmidos também. Assim como as rodófitas, elas também fazem reprodução sexuada e assexuada. E essas algas têm uma curiosidade. Em ambientes úmidos, elas se juntam a um grupo de fungos e formam o que a gente chama de líquens, que vocês estão observando na imagem aí à direita de vocês. À direita são líquens crescendo no tronco de uma árvore. À esquerda, que vocês estão vendo, são algas. As algas verdes, as clorófitas. E à direita, a formação de líquens, que é uma associação de algas e fungos, que a gente chama essa associação aí do tipo mutualismo. Mutualismo é uma associação entre duas espécies de seres vivos diferentes que se juntam na natureza para conseguirem se manter vivos. Nesse caso, o que acontece?
As algas que se juntarão aos fungos, elas vão produzir alimento para elas, pela fotossíntese, e parte desse alimento será fornecido aos fungos. Em troca, os fungos fornecem para essas algas água e minerais para que elas consigam realizar a fotossíntese. A gente chama essa troca de favores de mutualismo, é uma troca obrigatória, isso necessita de acontecer. Se isso não acontecer, tanto as algas quanto esse tipo de fungo, eles vão morrer. Então, os líquens é uma associação de algas e fungos obrigatória, isso tem que acontecer, que a gente chama de mutualismo, tá? É uma associação harmônica, é uma associação benéfica. Bom, existem as feófitas, que são chamadas de algas pardas, por essa coloração que elas têm. Eu tenho certeza que muitos de vocês, eu já vi muito esse tipo de alga, quando o mar leva isso para a praia, como vocês observam aí na imagem à esquerda de vocês, já vi demais isso aqui. Principalmente quando a gente vai para o litoral, em época mais chuvosa e tudo, isso acontece muito. Essas algas, elas têm uma característica interessante, elas crescem muito. São as maiores algas que existem. Para vocês verem, tem algas que formam, que atingem até 100 metros de comprimento. É algo assim imenso. E formam, em alguns casos, florestas marinhas. Vocês estão vendo aí a imagem à direita de vocês desse tipo de alga, as feófitas, as algas pardas, tá? Então, olha só, nós temos aí como algas pluricelulares as rodófitas, tá? Também chamadas de algas pardas, as clorófitas, também chamadas de algas verdes, que vão formar associações interessantes com os fungos, que vão constituir os líquens. É um tipo de mutualismo, uma associação obrigatória, onde há ajuda mútua, por esse nome. E as feófitas, as algas pardas, que vivem nos mares, que adquirem tamanhos imensos. Certo, gente? Então, olha só, vou dar uma passada rápida aqui. Então, as algas são seres pertencentes ao reino protoctista, uniopluricelulares, eucariontes, autótrofas, exceto as euglenas que eventualmente, tá, podem fazer o papel de heterótrofos quando a luminosidade for bem baixa. Se dividem em dois grandes grupos, das algas uni e das algas pluricelulares, tá? E tem uma importância muito grande por fazer base das cadeias alimentares, participando do fitoplâncton, de produzir grande parte do gás oxigênio da atmosfera. Bom, gente, olha só, eu quero que vocês façam, não é uma tarefa de casa, tá? Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito de alguns fenômenos que as algas provocam. Vocês vão encontrar isso lá no capítulo 4 do livro de vocês. Eu quero que vocês dêem uma lida com muita atenção. Isso aqui é importante. Depois eu vou voltar a falar disso aqui para vocês. Eu quero que vocês leiam lá no livro de vocês a respeito de despigmentação, a respeito de eutrofização e a respeito da maré vermelha, tá? Fenômenos provocados pelas algas. Despigmentação, eutrofização e maré vermelha. Eutrofização é muito falado, mas muito falado. Inclusive, o ano passado, no simulado do poliedro, uma das questões foi a respeito desse fenômeno de eutrofização. Então, vocês vão achar isso lá no capítulo 4. Então, moçada, valeu. Estou com muita vontade de trabalhar no colégio, porque eu não paro de trabalhar em casa. É de voltar a encontrar vocês. Estou sentindo falta daquele barulho de sala de aula, aquele barulho bom, organizado, das perguntas, das dúvidas. Para eu, que sou professor há muito tempo, isso faz muita falta. Ficar sentado aqui olhando para uma tela de computador não é nada agradável, e penso que para vocês não. Gente, um abraço a todos, muita saudade de vocês, tá? Até mais e tudo de bom.